Uma das carências nutricionais mais presentes no mundo hoje em dia é a deficiência de vitamina B12. E isso não é algo somente exclusivo de pacientes que são veganos ou vegetarianos. Muito paciente nosso chega no consultório com essa deficiência, com essa carência de B12. Especialmente aqueles que têm um prejuízo em absorção intestinal. Um paciente que apresenta uma desbiose intestinal por algum motivo, seja um paciente que tem uma inflamação intestinal, um paciente com uma SIBO, um paciente com uma síndrome do intestino irritável, entre outras condições intestinais. Então, por conta disso, todo o processo digestivo faz total diferença nessa questão de disponibilidade de vitamina B12. Mas realmente, um paciente que é vegano, nós precisamos ter uma cautela redobrada, porque ele não tem um consumo alimentar de B12 tão influente e nesse caso precisamos ter uma cautela, até porque ele tem uma chance muito maior na verdade, de uma redução de B12 plasmática. Isso é muito importante porque tanto o paciente que é vegano ou um paciente que consome carnes, quando existe uma deficiência de B12, tem um grande envolvimento em vários aspectos, tanto numa questão de produção de energia celular, até porque a B12 é fundamental para esse processo de metabolismo, influência mitocondrial. Um outro ponto importante é toda a via de metabolização associada com a homocisteína, que é um fator não nada agradável, até porque o excesso de homocisteína é mais pró-inflamatório, está mais envolvido com risco cardiovascular e, além disso, nós também temos uma grande influência da vitamina B12 no processo de formação de hemácias. Então, esse paciente tem uma chance maior de apresentar uma anemia, que não é ferropriva, mas é uma anemia envolvida com redução de B12. Então, por conta disso, o paciente fica mais cansado, mais apático, sem energia por uma falta de B12. Vejam bem, nós precisamos então sempre focar em B12. Precisamos avaliar a B12 do paciente para que assim exista uma suplementação. E nesse caso, não tem solução alimentar. Precisamos focar em suplementação de B12. E é por conta disso que especialmente uma forma que é, nesse caso, sublingual, a absorção é muito mais eficaz. Até porque não tem nenhum envolvimento com o trato gastrointestinal. Mesmo aquele paciente que tem alteração intestinal, alteração gástrica, ele tranquilamente consegue uma alta absorção de vitamina B12 quando existe uma entrega de forma sublingual. Até porque existe uma via que é adicional, que é a via onde tem uma saída desse componente, dessa prescrição, nos vasos sublinguais que alcançam a veia cava do coração e, consequentemente, entregam para a circulação sistêmica, para todos os tecidos. Então, nesse caso, o nosso produto entrega uma B12, que é sublingual, e nesse caso, metilcobalamina totalmente vegana. Então, qualquer paciente tem essa possibilidade de prescrição. No caso, apenas uma única gotinha oferece 9,64 microgramas, que é a quantidade adequada da RDA. Ou seja, nós temos aqui uma grande influência conseguindo corrigir essas carências do paciente. E é claro, você pode pensar também em quantidades maiores e facilmente, com uma única gotinha você consegue ir aumentando a dose de acordo com a necessidade do seu paciente. Então, por conta disso, para um paciente que tem essa carência, você precisa avaliar esses pontos, especialmente um paciente que é vegano, tem atenção redobrada, mas pacientes também que apresentam alterações no trato gastrointestinal, porque a absorção fica mais insuficiente, e pacientes que estão com uma energia mais baixa, mais cansados, mais apáticos, verifiquem vitamina B12 e façam essa suplementação. E nesse caso, muito mais fácil, rápido, assertivo e inclusive até crianças podem consumi-las, idosos, porque é muito fácil, é uma gotinha apenas que você consegue essa prescrição. Então assim, você consegue muito facilmente uma prescrição adequada para o seu paciente.